Amém? Eu espero que cada um dos irmãos, das irmãs, tenham vindo aqui com alguma expectativa. E a minha oração é que Deus venha te surpreender. Venha fazer muito mais do que aquilo que você espera desse evento. A nossa oração é que não seja mais um evento, mas que seja algo onde nós possamos adorar o Senhor e sermos tocados por Ele, né? Independente de qual é a sua religião. A nossa oração é que Jesus te toque. Né? Eu tenho certeza que quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, nós damos a nossa adoração a Ele e Ele sempre tem algo para nos dar. Ele sempre tem algo para colocar no nosso coração. Né? Eu creio que muitas aqui podem ter tido um dia atribulado, uma semana atribulada, mas na presença de Deus nós sentimos a paz, nós sentimos a alegria. Né? E eu quero estar ministrando uma palavra hoje, mas antes eu queria que nós estivéssemos orando, né, por esse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos, estendesse as suas mãos para a minha vida, para que Deus me use. Hoje foi um dia muito difícil, eu não passei bem o dia todo, mas em nome de Jesus, Deus vai me dar graça e eu vou sair daqui curada, em nome de Jesus, sem nenhum mal-estar. E vamos orar, amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que esse dia foi marcado pelo Senhor. Esse dia, Senhor, onde nós não estamos aqui porque nós queremos, eu tenho certeza que cada uma de nós, Senhor, foi impelida pelo Teu Espírito Santo a se reunir aqui. Nós entregamos esse tempo, Senhor, que o Senhor possa ter recebido o nosso louvor, a nossa adoração, que é fruto, Senhor, de corações agradecidos, Senhor, porque toda honra é Tua, Senhor. Como o Senhor é bom, é como nós cantamos, o Senhor é bom, a bondade do Senhor por nós é infinita. Nós somos fracas, pecadoras, mas a Tua bondade sempre está sobre nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. E nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Nós temos um cronograma, Senhor, mas o Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade de fazer como quiser, de tocar quem o Senhor quiser. E eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor me use como vaso de bênção, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bom, quem já está comigo há um tempo sabe que eu transpiro direto aqui, né? Não é da menopausa, porque eu ainda nem fiz 50, mas, entendeu? Mas, enfim, hoje eu quero estar falando uma mensagem. E vocês querem saber qual é o tema da mensagem? Como ter o coração de Maria em um mundo de Marta. Alguém conhece a história de Maria e Marta? Eu creio que a maioria conhece, né? E eu quero começar fazendo uma pergunta, né? Como nós podemos fortalecer a nossa comunhão com Deus com uma vida tão atarefada? Como colocar no nosso dia a dia, um tempo para o Senhor. Eu tenho certeza que hoje, se você parar para pensar, desde a hora que você acordou hoje, eu creio que você fez muita coisa, amém? Você acordou já na hora de vir para cá? Muita coisa. Tenho certeza que você já lavou louça, já fez almoço, já limpou a casa. Aquelas que trabalham na semana, aí tem que trabalhar dobrado, porque tem que fazer tudo, é muita coisa. Mas eu pergunto para você, nesse dia, você tirou algum momento para Deus? Nessa correria que você teve nesse dia, será que você conseguiu encaixar um tempo para Deus? E no nosso dia a dia, porque mulher, meu Deus, Deus fez a mulher assim, a gente tinha que receber lá no céu, que eu creio que nós vamos nos encontrar lá. A gente tem que ter um prêmio especial, gente. Porque é muita coisa que a gente carrega, não é não? É muita coisa, cuidar de casa, cuidar de filho, trabalhar fora, e ainda cuidar da gente, ainda ter nesse tempo um tempo com o Senhor. Mas, infelizmente, a nossa vida é tão atarefada que muitas vezes nós deixamos o tempo com Deus para lá. Tudo é mais importante. Lá em Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração.
Aqui esse tesouro fala de prioridade. Aonde tiver a tua prioridade, ali está o teu coração. E o nosso coração está onde? Está nos afazeres de casa? O nosso coração está no trabalho? O nosso coração está nos nossos filhos? Aonde está o nosso coração? Nas dívidas? Ou será que o nosso coração está em Deus, em primeiro lugar? A vida é tão corrida, e eu acho que São Paulo acho que é um pouco pior, né? Às vezes nós conversamos com pessoas que moram no interior, parece que é mais ameno, né? Aqui parece que a gente já acostumou, e se a gente para, parece que, eu não sei as irmãs, mas eu às vezes quando eu paro, eu falo, não sei, mas eu acho que eu tinha que estar fazendo aquela gaveta para arrumar, aquelas roupas para dobrar. Parece que a gente não consegue descansar, parar 100%. A vida é corrida, nós somos atribuladas, mas nós precisamos aprender a separar um tempo para o Senhor. Eu sempre costumo dizer aqui na igreja, que muitas vezes nós vivemos aqui na terra como se nós nunca fôssemos morrer. Nós nos preocupamos tanto com as coisas daqui, e nossa tribulação, nossa correria é sempre para as coisas daqui. É para trabalhar, é para cuidar das coisas, é para pagar a conta, é para... Só que tudo isso vai ficar. Ninguém vai levar isso no caixão. E muitas vezes nós esquecemos da nossa agenda, colocar esse tempo com Deus, que é o mais precioso. Porque isso sim nós vamos levar para a eternidade. Aquilo que nós investimos no nosso tempo com Deus, no nosso separar para servir a Deus, isso sim vai para a eternidade. E quando nós entendemos isso, o Senhor mesmo nos ajuda a adequar as prioridades, mas sempre colocando Ele em primeiro lugar. E é incrível que quando você coloca Ele em primeiro lugar, eu não estou falando que você não tem que trabalhar, eu não estou falando que você não tem que cuidar dos seus filhos, que você não tem que cuidar do seu esposo, não é isso. Mas nós precisamos priorizar a Deus onde nós estivermos. O nosso levantar deveria abrir os olhos e já está dando o que nós cantamos aqui. Graças a Deus pela bondade dEle. E hoje, eu não estou com o meu aqui, está lá na mesa. Uma das coisas que, além das nossas tarefas diárias, tem uma pecinha que não sai das nossas mãos, que se chama celular. Muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, a prioridade na nossa vida é o celular. E você não percebe. Você tem que orar, porque é um vício. Você não percebe. Você começa a ver, né, aquelas mensagens. Aí você passa uma, passa outra, passa outra, passa outra. Daqui a pouco você olha no relógio, meu Deus, meia hora. Meu Deus, 1 hora. E muitas vezes nós não passamos nem 15 minutos com o Senhor. Eu não estou falando que você tem que priorizar Deus, você ficar enfiado dentro da igreja. Mas é colocar Deus no nosso dia a dia. Ter esse tempo para falar com Ele. Ter esse tempo para ouvir a Ele. Ter esse tempo para priorizar Ele. E orando a respeito disso, né, porque o Senhor colocou no meu coração para falar sobre isso, sobre nós termos o coração de Maria no mundo de Marta. E eu creio que se há alguém que pode nos ensinar o segredo do equilíbrio, nós precisamos aprender a equilibrar as nossas tarefas do dia a dia com o buscar o Senhor. O trabalho com a adoração, o serviço com a adoração. E se há alguém que pode nos ensinar isso, são essas duas mulheres, Marta e Maria. Eu não sei se você trouxe Bíblia, mas vamos ler essa passagem que está lá em Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 38. Se alguém puder pegar uma água bem gelada para mim, de gás, com gás, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 38 diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço.
Repete comigo, ocupada com muito serviço. Bem alto. Quem é que estava? Marta estava muito ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com tanta coisa. Todavia, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Repita comigo: Maria escolheu a boa parte. De novo. Marta estava muito ocupada. Maria escolheu a boa parte. Como é que nós precisamos, o que nós precisamos fazer para conseguir tempo para seguir Maria aos pés de Jesus? Porque se nós formos ver, eu acho que a maioria aqui nós somos mais parecida com Marta do que com Maria. Porque o nosso tempo é dedicado para quê? Para fazer coisas. Agora imagina, comece a imaginar. Você está na sua casa, bate alguém na porta, ou toca a campainha, você abre, é Jesus. Só que ele não avisou que vinha na sua casa. Qual é a nossa primeira atitude? Meu Deus, Jesus chegou. Tira as roupas da cama, dobra aquele... Pelo amor de Deus, limpa aquela pia. Não é assim que a gente faz? Se chega uma visita inesperada, você... Gente, eu estou derretendo, eu queria emagrecer o tanto que eu transpiro, mas amém. A primeira coisa que nós íamos fazer, ou você ia fazer como Maria, Jesus ia sentar e você, Senhor, ia começar a ouvir. Ai, obrigada, filha, se você puder abrir para mim, eu agradeço. Vamos fazer o serviço completo, né? Amém. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Não era isso que nós íamos fazer? Você ia ficar desesperada, preocupada em agradar o Senhor, fazer um cafezinho. Senhor, não tem nada, não deu nem para fazer um bolo. Não é assim que a gente faz quando chega uma visita inesperada? Por muita circunstância, muitas vezes Jesus está fazendo isso. Está batendo na nossa porta. E ao invés de nós abrirmos, sentar e ouvir e falar com Ele, nós estamos preocupados em fazer coisas para Ele. Sabia que até vir no culto, até você ir na igreja, às vezes você está fazendo aquilo, mas o seu coração não está disposto a ouvir? Nós nos acostumamos a fazer coisas. Mas onde está o nosso coração? Então, o que eu quero dizer, muitas vezes, essa falta de atenção que nós temos para com Deus, para com Jesus, eu trago até para nossas casas. Porque muitas vezes não é Jesus que está batendo, mas muitas vezes nós estamos tão preocupados em fazer coisas dentro de casa, a pia tem que estar limpa, a roupa tem que estar lavada, a roupa tem que estar passada, que nós esquecemos também dos nossos filhos e do nosso marido. Nós precisamos tomar muito cuidado, e eu acho que é algo que nós precisamos pedir para o Espírito Santo. Senhor, me ajuda a me organizar. A nossa vida é feita de escolhas, o tempo, ninguém tem mais tempo. Uma tem 12 horas no dia, outra tem 10. Todas nós temos 24 horas. Por que algumas pessoas conseguem equilibrar esse horário para cuidar de si, para cuidar da casa, mas sem abrir mão de buscar o Senhor? E outras não. Porque a nossa vida é feita de escolhas. Nós escolhemos como nós vamos administrar o nosso tempo. E eu creio que lá na eternidade, quando Jesus voltar, Ele vai nos perguntar. Na Bíblia não está isso. O que você fez com o seu tempo? Você recebeu, todas nós recebemos a mesma quantidade. Alguém recebeu menos aqui? Eu tenho 24 horas. Eu creio que todas nós temos. Mas nós muitas vezes não sabemos administrar. Então, como eu falei, trazendo para o nosso dia a dia, que o Senhor está disponível a todo momento. Todo momento, no dia a dia, Ele está disponível para falar conosco, Ele está disponível para nos ouvir. Mas o problema é que a gente precisa parar.
parar para ouvir, parar para falar. E o que acontece? Por nós, muitas vezes, não sabemos administrar o nosso tempo. Nós tomamos os pés pelas mãos, acabamos fazendo escolhas, tomando decisões, sem falar com ele. E aí, quando o bicho pega, aí você fica naquele desespero, aquele que faz parte de uma igreja, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, porque aconteceu isso. Só que você não parou para perguntar para Deus. Você não parou para ouvir Deus. Ou às vezes, né, o sintoma do século hoje, a depressão. Por quê? Muitas vezes, eu não entendo muito, né, que eu não sou psicóloga, mas muitas vezes essa depressão vem de você ficar armazenando coisas dentro de você que você às vezes não põe para fora. E há um Deus que está todos os dias de braços abertos para te ouvir. Ah, mas eu não tenho com quem conversar no meu dia a dia. Ué, Jesus é onipresente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E por que nós não paramos para ouvi-lo? Eu creio que essa palavra é bem específica para nós mulheres. Porque como nós somos agitadas, como não é, Cris? Super. Como nós somos agitadas. Mas nós precisamos começar a entender que nós precisamos buscar a presença do Senhor. Mas como, pastora? Como que eu vou buscar essa presença? É parando para orar. Parando para ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Quando eu abro a Bíblia, não tem como Deus não falar comigo. E orar. Ah, mas eu não sei orar. Eu sempre costumo falar, né, quando chega alguém aqui na igreja, né, que é novo na fé, e a gente fala, olha, é preciso orar, mas eu não sei orar. Eu falei, você é muda? Não. Então, se você não é muda, você sabe orar. Porque orar é você falar com Deus. É você abrir o seu coração para Ele. E como é bom a gente ter esse tempo de oração diário. Mas o nosso problema é que nós só buscamos a Ele quando nós estamos precisando de algo. Quando nós estamos precisando de algo, aí o que eu faço? Eu faço uma promessa, eu faço um jejum, eu vou para a igreja, porque eu preciso de algo. Mas eu preciso entender que a nossa caminhada, a partir do momento, eu creio que ninguém é ateu aqui, ou tem alguém que é ateu, não é, né? Todos nós nos consideramos cristãos. Então, se nós somos cristãos, nós temos que seguir o quê? Os passos de Cristo. A nossa vida aqui na terra teria que ser procurar aparecer cada dia mais com Cristo. Cristo veio na terra para nos dar o quê? O exemplo. Tudo que Ele fazia, eu vou procurar fazer. É fácil? Não é fácil. Porque a porta é estreita. Quantas coisas Jesus suportou? Quantas coisas Jesus fez? Quantas coisas Jesus falou? Que muitas vezes nós passamos batidas. É muito fácil falar, qual é a sua religião? Eu sou cristã. Mas será que verdadeiramente, porque cristão é discípulo de Cristo, o discípulo segue o mestre. Se o mestre vai para lá, eu vou para lá. Se o mestre vai para cá, eu vou para cá. Então, tudo que Jesus nos ensinou está aqui. Está na palavra de Deus. Aí você fala, né, eu estou falando que nós precisamos parar para ouvir. Mas o que é ouvir Deus? Né, eu lembro que na minha adolescência, na minha juventude, às vezes eu ouvia as pessoas falar, Deus falou comigo. Ou então, Deus não tem falado comigo. Eu falo, mas que negócio é esse de Deus falar? Mas Deus fala. Quando você vai na igreja e você ouve uma pregação e aquilo entra no teu coração e você fala, isso é para mim. É Deus falando com você. Eu lembro que quando eu entreguei mesmo minha vida a Jesus para caminhar mesmo com Ele, não foi nem numa palavra, foi num louvor. Às vezes, no louvor, Deus fala com você. Não foi só comigo. Não fala com a gente? Às vezes, aquilo que está no teu coração, você canta e você fala, está tocando em mim. E eu creio que uma das coisas, né, nem estava para me falar, mas o Senhor está me colocando. Uma das coisas, das últimas coisas que Jesus fez, que eu creio que é a maior dificuldade na minha caminhada com Cristo, que eu vejo mais os cristãos terem dificuldade de fazer. E foi uma das últimas coisas que Jesus fez lá na cruz, que é perdoar.
Ah, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez. Ah, mas... E nós queremos ser cristão, mas do nosso jeito. Nós queremos ser cristã da nossa maneira. Ah, isso eu faço, isso eu não faço. Ah, não, Deus vai entender. Deus não vai entender. Porque Jesus já veio na terra para fazer como 100% homem, para ele sofrer as mesmas coisas. Quando ele era 100% veio como 100% homem, ele sofreu as mesmas tentações, as mesmas perseguições, as mesmas, não. Eu creio que muito mais do que aquilo que nós vivemos. Mas ele ensinou que ele pôde suportar, nós também podemos. E eu estou falando que é uma das coisas, mas tem tantas outras coisas que Deus nos ensina através da palavra de Deus. Isso é ouvir Deus. Quando você abre a Bíblia, você lê um salmo ou uma passagem, você começa a chorar. Mas por que eu estou chorando? Porque Deus está falando com você. Ou você vai na igreja, ouve o pregador falar algo e você sente aquilo no meu coração, meu Deus, eu me arrependo, eu fiz isso. É Deus falando com você. A maioria aqui eu acho que dirige. E eu não dirijo, mas o meu esposo que trabalha na rua o dia inteiro, muitas vezes ele já contou essa experiência. E eu creio que muitos aqui já viveram isso. Você já aconteceu de vocês estar indo para um caminho que você vai todo dia aquele caminho. E tem um dia que parece que uma voz fala por você. Não vai por aqui, vai por ali. Quem já aconteceu isso? É Deus falando com você. Você sabe por quê? Não. Mas o que nós temos que fazer é obedecer. Então, na nossa vida corriqueira, Deus fala conosco de todas as maneiras. Nós é que não paramos. E não basta apenas parar e ouvir. Nós temos que obedecer. Então, nós precisamos estar sempre buscando essa presença. Porque eu creio que muitas coisas na nossa vida acontecem ou deixam de acontecer porque eu não tenho esse tempo com Deus. E eu não estou falando de pessoas que não, de mulheres que não frequentam uma igreja. Eu estou falando até das mulheres que estão todos os domingos nas igrejas. Muitas vezes nós fazemos isso religiosamente. Vamos e voltamos e continuamos fazendo as mesmas coisas. Deus fala algo e nós não mudamos. E se nós olharmos ao nosso redor, nós estamos vendo que os sinais da volta de Cristo, você crendo ou não, está aí. Está aí a olhos nus. Tudo que está acontecendo. E se você é familiarizado com a Bíblia, você vai ver que tudo que está acontecendo já foi profetizado pelo Senhor. Então, por que Deus é tão maravilhoso que Ele deu esses sinais para que nós pudéssemos nos preparar? Mas nem com os sinais, muitos cristãos não estão se atendo a isso. E vivendo uma vida comum. Os mesmos pecados, os mesmos medos, as mesmas... Vivendo uma vida como se Jesus nunca fosse voltar. Fora o privilégio que nós temos de estarmos aqui com liberdade, nos reunindo para falar de Jesus, para adorar o Senhor, onde muitos lugares não têm esse privilégio. Esses dias eu estava olhando, eu sigo aquele Portas Abertas, meu Deus do céu. São coisas assim terríveis que esses cristãos passam para não negar Jesus Cristo. E aí eu fico me colocando, será que se Jesus viesse, aliás, será que essa perseguição viesse no nosso país, num país que se diz cristãos, nós ficaríamos firmes até a morte por causa de Cristo? E eles não negam, eles são renegados pela família, são torturados, mas eles não negam Jesus. É uma fé viva. Quando tem o DIP aqui, que é o domingo que a gente fala sobre os cristãos perseguidos, eu costumo falar sempre isso. Quando nós olhamos esses cristãos perseguidos, qual é a primeira coisa que vem no nosso coração? Ai, que dó, não é assim? Que dó. Eles é que tinham que ter dó da gente. Porque nós vivemos uma liberdade e nós não aproveitamos, como Maria fez, de estar aos pés de Jesus. É correndo, é trabalhando, é limpando casa, e não paramos. E vou mais além. Além de nós não sabermos administrar, Satanás,
ele sempre vai estimular para que nós nos afastemos de Deus. E uma das coisas que ele coloca é que nós não somos perfeitos. Eu não vou orar porque eu estou em pecado. Eu vou na igreja porque não vou na igreja porque eu faço tanta coisa errada. Eu não vou ler a Bíblia porque eu não entendo. Não é assim? Mas nenhuma de nós somos perfeitas. Se for buscar Deus, só quem é perfeito. Se for orar, ninguém vai buscar. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a Jesus, começa uma caminhada, um processo para que essa transformação aconteça na nossa vida. Eu não sei se você já conhece alguém que verdadeiramente entregou sua vida a Jesus e vive para o Senhor. Como eu falei, não estou falando de só estar na igreja, mas a vida dela transformada. Nossa, aquela pessoa era assim, e depois que ela começou a buscar Deus, que ela começou a orar, que ela começou a ir na igreja, ela está diferente, ela mudou. Ela era nervosa, ela falava palavrão, ela era agitada, e agora está calma. É o processo que Jesus começa a fazer na nossa vida. Mas nós precisamos parar para ouvir o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim? Essa é a minha oração que eu faço todo dia. Senhor, tira de mim o que precisa ser tirado e acrescenta o que precisa ser acrescentado. Porque tem coisas que nós precisamos deixar de fazer. Mas tem coisas que nós precisamos começar a fazer. E isso nós só vamos entender quando nós estivermos aos pés do Senhor. Eu pergunto para você, o que tem te afastado de Deus? E vou repetir, eu não estou falando de frequentar a igreja, eu estou falando de relacionamento com Deus. Porque às vezes você vai falar, nada, eu estou todo domingo na igreja. Mas às vezes nosso corpo está na igreja, mas nosso espírito está afastado do Senhor. Jesus lembrou a Marta que seu esforço excessivo em preparar os pratos a manteve ocupada demais. E dessa forma ela foi perdendo o alimento espiritual. Marta, você está preocupada com tanta coisa, mas só uma coisa é importante. Quem aqui já ficou um dia, 2 sem comer? O que você sente? Fome, claro, né? Sente fome, mas você sente o quê? Debilitada, não é? Dá uma fraqueza, dá uma tontura, não é assim? Ou sede. Quem consegue ficar um dia, 2 sem beber água? Quando você vê água, você sabia que o nosso espírito é como o nosso corpo? Se nós não alimentarmos o nosso espírito, nós também vamos estar debilitadas. Sabe aquela pessoa que está sempre desanimada, com a fé para baixo, sempre de mau humor, sempre sem ter uma direção? Por quê? Porque ela não está alimentando o espírito. E nós precisamos entender, como eu falei, nós não podemos buscar o Senhor só quando eu necessito dele. Se eu for alimentando o meu espírito todos os dias, quando vier as lutas, quando vier as provas, eu vou estar forte espiritualmente para enfrentar aquilo que vem sobre a minha vida. E todos nós, sem exceção, em algum momento, nós vamos passar por algum vale. Em algum momento, nós vamos passar por alguma prova, sem exceção. A diferença é como nós estamos preparados para enfrentar essas provas. Marta aqui, como eu falei, Marta tinha um esforço excessivo em preparar esses pratos. E dessa forma, ela foi perdendo o alimento. E como eu falei, o ativismo dentro da igreja, às vezes também nos impede de nos alimentar espiritualmente, sabia? É para mim não ir na igreja? Não é isso. É muito bom ser ir na igreja, participar dos ministérios da igreja. Mas quando isso se torna um ativismo, você faz e não para ouvir Deus, o seu espírito também não vai ser alimentado. Quando estava preparando essa palavra, eu lembrei. Ele não está aqui, eu posso falar. O pastor Pinho, né, o meu esposo, eu lembro que quem conhece ele mais de perto sabe o quanto ele é agitado. Ele não consegue ficar sentado, ele não consegue ficar parado, ele está arrumando a cadeira, ele está pegando água, sempre foi assim. E na igreja onde nós congregávamos antes de vir para cá, nós estávamos sendo preparados
pastores lá. Mas nós éramos, acho que, discipuladores. E tinha o pastor, titular da igreja, que estava nos preparando. E o pastor sentava sempre na primeira fileira. E eu também sempre tive o costume de sentar na primeira, para não me distrair. E eu sentava, cadê o Pinho? Nunca estava do meu lado. Ou ele estava lá atrás, ou estava conversando com alguém, ou estava orando com alguém, ou estava... Um dia o pastor chegou para ele e falou assim, Pinho, a partir de hoje você vai sentar do meu lado e não vai levantar para nada. Você vai ouvir. Aí, aquilo para ele foi a morte, né? Mas ele se acostumou. Hoje, quem está na igreja sabe, ele fica aqui. Por quê? Porque o pastor nos preparando para isso, sabia. Não adianta eu estar fazendo um monte de coisas se eu não estiver alimentando o meu espírito. Eu posso estar aqui, fazer parte do louvor, fazer parte do infantil, pregar e papapá. Só que eu não me alimento na semana da palavra, eu não me alimento no domingo, eu não paro para ouvir, eu não paro para falar com Deus, eu vou ficando raquítico espiritualmente. Eu creio, né, tem a pastora Cristina aqui com a gente, e ela pode até confirmar. Quando tem alguém com problema na igreja e te procura, muitas vezes você fala, você ora? Você já orou? Qual é a resposta? Não, a maioria, não é assim? Quem passa por muito problema, não que nós não passamos, mas quando a pessoa, porque não sei o quê, e é sempre o mesmo problema, e aquilo não resolve. Você tem orado? Não. Você tem lido a Bíblia? Não. Você está frequentando uma igreja? Às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Como é que ela vai ter força para superar esses problemas? Nós precisamos escolher no nosso tempo a nossa intimidade com Deus. Irmãs, não há coisa mais preciosa, e aquelas que já fazem isso, como é bom. Quantas vezes nós estamos abatidas, enfraquecidas, e você vai para os pés do Senhor, você fecha a porta do seu quarto, se ajoelha ali no seu cantinho de oração, no quarto de guerra, e ali você chora, ali você abre o seu coração. E é tão maravilhoso que Jesus está lá, Deus está lá, e a gente sente como se Ele pegasse a gente no colo, como se Ele abraçasse. E às vezes você não fala nada. E você sai dali. Parece que o problema às vezes nem resolveu. Mas o fato de você estar nos braços do Senhor, Ele te acolhe. E ali você chora, você fala, abre o seu coração. Eu estava até falando, né, acabei cortando sobre orar. Orar é você falar com Ele. Nós não somos mudas. Mas como é que eu falo? Eu lembro que tinha um pastor que ele brincava. Que para orar, não é você ficar, Ele é excelentíssimo, Deus maravilhoso e não sei o quê. Fala como se você estivesse falando com alguém, abrindo o seu coração para um amigo. Deus, eu não estou legal. Deus, hoje eu errei, me perdoa, eu não queria ter feito isso. Deus, eu estou morrendo de raiva daquela pessoa, minha vontade é estrangular, mas eu não quero sentir isso, Senhor. Põe amor no meu coração por essa pessoa. Senhor, eu preciso tomar uma decisão, o que eu faço? Ele não vai te deixar sem uma resposta. Talvez você não entenda, né? Você que não tem esse costume, talvez você não entenda. Porque você não está acostumado a alimentar o seu espírito. Mas quando você começar a buscar, você vai ver como é bom. Como é bom. E essa fome aumenta cada vez mais. Cada experiência que você tem com Deus, você quer mais. Cada vez que Ele fala com você, você quer mais. Cada vez que você participa de um culto, você fala, você sai maravilhado, eu quero mais. Cada vez que você entra no teu quarto e ora, e você sente Ele te tocar, eu quero mais. Isso é a fome que o próprio Deus vai colocando no nosso coração. Mas quando nós nos abatemos por qualquer coisa, hoje eu não vou orar porque eu não estou bem. Aí é que você tem que orar. Hoje eu não vou no culto, não vou na igreja porque eu estou tão nervoso, eu estou com umas contas. Vai assim mesmo. Quanto mais nós estivermos mal, é aí que nós temos que ir para o colo do Senhor. Porque Ele faz algo que nenhum médico faz, nenhum psicólogo faz. Ele vai muito além.
Ele entra no mais profundo do nosso ser, porque muitas vezes você já se sentiu assim, que você está triste, abatido, não aconteceu nada. Por que eu estou assim? Deus sabe, Ele vai lá e cura a sua ferida, ou às vezes mostra. Você fala, eu já sei porque eu estou assim. Às vezes é algo que você precisa pedir perdão, é algo que você precisa fazer. Então, essa fome, o próprio Deus, Ele vai colocar dentro de nós. Mas qual é a nossa resposta, né? Marta abriu a casa. Maria foi para os pés de Jesus. É fácil você ir para os pés de Jesus com a casa bagunçada? Imagina ele chegar na sua casa, está tudo bagunçado e você lá ouvindo ele pensando, meu Deus, minha pia está cheia de louça. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não é fácil. Várias distrações vão acontecer no nosso dia para que nós não venhamos parar e ouvir a Deus. E quando a gente decide que primeiro vão vir as coisas de Deus, depois as outras coisas, o que vai acontecer? Vamos fortalecendo o nosso espírito, vai aumentando a nossa fé, nós vamos ser mais abençoadas, nós vamos ser mais fortalecidas. Como eu falei, comece a experimentar isso. Eu não consigo orar muito tempo, não importa quanto tempo. Decida hoje. Você que já faz parte de uma igreja, ou você que não faz, decida hoje, todo dia eu vou ter um tempo marcado com o Senhor. E Ele vai lá, tá lá te esperando. Ou no quarto, ou no banheiro. Abel tinha... Abel, o cantinho dela orar era no banheiro. Às vezes é no quarto, às vezes é na sala, às vezes é no quintal. Senhor, todos os dias esse horário, coloque na sua agenda. Coloque o seu celular. Quer falar, Má? Ai, que linda. Olha o exemplo da Má. Ai, que coisa, mas eu nunca fiz isso, Má, vou começar a fazer. Pôr uma xícara, né? Do lado, uma cadeira, e Jesus está ali. E Ele vai. Quem te vê que não sabe do que você está fazendo, você é doida. Mas você sabe que você não é. Então, aonde você decida, comece a fazer isso. Todo dia, num cantinho. Sabe, separa, Deus, cheguei, Senhor. Porque Ele vai estar lá te esperando. Mas eu não posso, porque de manhã, o teu horário que você pode é de noite? É de noite. Eu não consigo, a igreja sabe, eu sempre confesso. Orar de madrugada ou tarde da noite não é comigo, porque eu não consigo. Meu horário é de manhã. Não me marque nada para mim de manhã, porque eu creio que cada um tem um horário, né? Minha mãe agora é de madrugada. Eu não consigo. Não importa o horário, o importa é você ter. Todos os dias você não toma café, todo dia você não almoça, todo dia você faça a mesma coisa, não escova os dentes. Todos os dias marca um horário com o Senhor. Fale assim, agora, Senhor, é eu e o Senhor. E outra coisa, sem distração. As pessoas na sua casa têm que saber. Agora não me atrapalha. Tire até o celular de perto, ou coloca no mudo, porque você está ali orando, é pouco. Tindim, quem será? Atendo ou não atendo? Tindim. E parece que é uma coisa. Você começa a orar, né? O filho bate na porta, o filho... E eu lembro, deixa eu ver se tem alguma das minhas filhas, a Nádia está ali. Quando elas eram pequenas, eu fechava a porta e falava, não estou para ninguém. E ajoelhava ali no quarto e podia o telefone tocar, podia alguém chegar. Mas eu não tenho muito tempo. 10 minutos por dia, 5 minutos por dia. Mas Deus vai gerar uma fome tão grande no teu coração que quando você vai falar, é muito pouco 10 minutos. É que nem que você conhece alguém que fala demais, que nem nós, assim, entendeu? Quando você vai conversar com uma amiga, você não vê a hora passar. A mesma coisa é com Jesus, é com Deus. Vai chegar um momento quando você pegar esse costume, que você fala, só 5 minutos, eu quero ficar mais. Aí você já fica 10, você já fica meia hora. Daqui a pouco você vê, 1 hora já passou. E eu li a Bíblia, e eu cantei, e eu falei com o Senhor. Como isso é bom, irmãos. Lá em Salmos 34:8 diz, provem
e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. Para nós aqui é a mulher, né? O homem aqui quer dizer homem e mulher, mas provem, comece a fazer isso. Prova e você vai ver como é bom. Eu não estou falando algo que eu nunca vivi. É algo que eu vivo. E eu quero isso porque eu amo cada uma de vocês aqui. Como é bom estar na presença de Deus, irmãos. Como Ele nos fortalece. Quando eu canto esse louvor, a bondade de Deus, é assim, sem palavras. E eu começo, eu não sei se as irmãs têm esse costume, não sei se já deu minha hora. Me avisa, Gabi, que eu não estou sem o horário aqui. Eu não sei se vocês já... O que eu estava falando que eu esqueci? Hã? A bondade de Deus. Eu não sei se vocês têm esse costume. Eu não cheguei nos 60, mas já estou meio assim, né? Às vezes falha a memória. Mas quando eu gosto muito de quando eu estou orando, assim, não é todo dia. Hoje foi um dia. Sabe quando você passa um filme desde quando você era criança? E você põe esse louvor e você vai vendo tudo que você já viveu? Todos os livramentos que Ele deu? Todas as vezes que eu passei por um momento... Aí eu começo a agradecer as pessoas que já me ajudaram. Até os meus inimigos. Agradeço, porque Deus fez eu perdoar, colocar em prática. Como é bom você começar a reviver, principalmente quando você estiver passando algum momento difícil, e você só fica focado no problema. Comece a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Comece a lembrar tudo que Ele já fez, tudo que Ele faz, porque não tem ninguém aqui debaixo, nessa sala, que já não tenha vivido a proteção de Deus, a provisão de Deus, os livramentos de Deus, nossos filhos, nossa casa, tudo. A bondade dele é muito grande. Eu sempre falo para Deus, Deus, não tem palavras para expressar a gratidão que nós temos por tudo que o Senhor faz. Mas a gente só fica focado naquilo que Ele ainda não fez. Só fica focado no problema. Nós precisamos trazer à memória, né, aquilo que nos dá esperança. E não nos esquecer que nós somos filhas amadas. Temos um Pai que cuida da gente. E para a gente sentir isso, nós precisamos buscar a presença de Deus. Às vezes, para você ver o quanto você é amada e cuidada por Ele, Ele vai tirar todo mundo da tua volta. Não vai ter ninguém. Não vai ter o pastor, não vai ter a família. Vai estar você sozinho. Eu não tenho ninguém. É nesse momento que você vai ter as melhores experiências com o Senhor. Porque aí é você e Ele. Eu lembro quando meu pai estava no hospital, e a gente passou um momento muito difícil como família. E Deus tirou todo mundo de perto, né, mãe? A gente estava naquele... E, meu Deus, a gente precisava de uma palavra, de um apoio, de um abraço, e tirou tudo. Aí um dia Deus mostrou para nós que Ele estava nos ensinando a depender dEle. Depois houve outras coisas na nossa vida e tinha muita gente do nosso lado. Então nunca se sinta só, porque você é amada, você é protegida. Ele não tem filhas preferidas, eles têm aquelas que buscam a Ele. Eu não sou melhor do que você. A diferença é como nós vamos ter essa intimidade com Ele. E para encerrar, lá em João 14, 23, diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Então Jesus está falando que Ele quer fazer morada em nós, mas nós precisamos querer que Ele faça essa morada. Precisamos querer ser transformadas. Precisamos querer abrir a porta e sentar aos pés dele como Maria. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Quando eu faço isso, quando eu abro a porta, Senhor, eu quero ter essa vida de intimidade com o Senhor.
Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero colocar o Senhor na minha agenda. Quando você começa a fazer isso, a vida começa a ser transformada. Vai ser um processo. A partir de hoje, eu quero viver isso. Mudou tudo a minha vida. Não, é um processo. Quando você vê, o teu casamento, Deus está restaurando. Os teus filhos, Deus está trazendo para Jesus. O teu marido está se convertendo. Nós precisamos entender que Deus quer nos transformar, Deus quer nos corrigir. Mas para isso, nós precisamos abrir o nosso coração, ter um coração ensinável. Lá nós vimos, o que Marta estava fazendo? Quem lembra? Marta estava ocupada. Maria estava aos pés de Jesus. Olha outro momento aqui, depois dessa passagem. Lá no 11 mesmo, em João, capítulo 11, já tinha passado esse momento. 11, 20 e 21. Já era outro momento que Jesus estava chegando lá. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus dará tudo o que pedires. Olha a diferença? Quem é que ficou na casa? Maria agora. Quem correu para Jesus? Marta. O que aconteceu nesse tempo? Um processo. Maria continuava sendo uma adoradora, mas agora ela estava servindo na casa dela. Marta continuava servindo, porque já era o dom dela, mas ela foi para os pés de Jesus. Então nós precisamos equilibrar isso. O servir a Deus, o servir a nossa casa e o servir ao Senhor também. Não foi registrado nada aqui na passagem que nós lemos primeiro. O que Marta respondeu para Jesus? Quando ele falou: Marta, Marta, você está ocupada com tantas coisas, mas só uma, a boa parte, é como Maria aos meus pés. Lá não fala o que Marta respondeu, se ela saiu, que nem o Chaves. Fiz tanta coisa, estou fazendo comida, e Jesus ainda vem dar bronca em mim. Não fala, mas eu imagino que Jesus pegou na mão dela, e ali ela sentou do lado dele, e ela começou a ouvir. E Maria também entendeu que ela precisava ouvir, mas que ela precisava aprender a servir também. Então é essa transformação que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E eu espero que nós possamos sair daqui tendo o coração de Maria no mundo de Marta. E eu queria que... Vai dar para colocar? Vai ter que apagar a luz. Eu queria colocar, antes da gente orar, para encerrar, um vídeo. Eu acho que muitos conhecem essa passagem. Você está ansiosa e inquieta com muitas coisas. E não é à toa. A hospitalidade sempre vai ser importante. E eu sou grato pelo que você fez. É o que o senhor merece. E mais. Você tem boa intenção. E isso é importante. Mas apenas uma coisa é imprescindível. A melhor maneira de me servir é prestar muita atenção às minhas palavras. Essa é a prioridade. Foi isso que a sua irmã escolheu. É uma boa parte. E esta não lhe será tirada. Tirada? Sua comida, os pratos, eles são maravilhosos. Mas eles vão passar com o resto deste mundo. As minhas palavras jamais passarão. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Pode deixar a luz meia luz. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Não se distraia com nada. Feche os seus olhos. Não sei a Renata que está cuidando do bebê. Não pode ficar de olho fechado. Mas feche seus olhos.
Se permita ser transformada, diz o Senhor. Eu creio que você ficará surpresa com a renovação que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Ele quer te abençoar. Mas você precisa parar e buscá-lo. E quando você investe tempo com Deus, falando para Ele: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala comigo. Aí Deus começa a te abençoar. Você quer paz no seu lar? Você quer teus filhos, teu marido transformados? Você quer a restauração do seu casamento? Se permita parar no dia a dia para falar com Deus e para ouvir Deus. Que nós possamos sair daqui, em nome de Jesus, entendendo que como Marta e Maria, nós possamos ser transformadas. Que nós possamos ser mulheres melhores. Que nós possamos ser mulheres que vai levar a transformação nas nossas casas. Que você possa dizer sim ao Senhor nessa tarde. Dizer sim a esse compromisso com Deus. Que você possa dar o primeiro passo de buscar o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você continuasse com seus olhos fechados. Se essa palavra falou com você, talvez você já faz parte de uma igreja, ou não. Talvez você já trabalhe em algum ministério na igreja. Mas você sentiu que hoje Deus falou de forma diferente algo que você precisa começar a fazer. Se esse é o seu caso, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Gostaria que aumentasse o som. Tira todo medo, tira toda timidez. Não sou eu que vou ministrar a sua vida, vai ser o próprio Jesus. Deus quer mais para você. Deus quer mais para mim. Deus quer mais para cada uma de nós. Senhor, quebra as cadeias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, quebra as cadeias, Senhor. Se você quer ter o coração de Maria e você entendeu que você está tendo o coração de Marta, comece a falar para Jesus agora: Jesus, me perdoa, porque eu tenho deixado, eu não tenho parado para te ouvir. Senhor, me perdoa, porque consciente ou não, eu tenho colocado o meu coração em tantas coisas. Mas a partir de hoje, eu quero um compromisso com o Senhor. Não é com religião, não é com igreja, é um compromisso com o Senhor Jesus. Eu quero estar aos seus pés, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pai, toma cada uma das minhas irmãs. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada uma, Deus. Eu declaro pela fé um tempo novo, Senhor, na vida de cada uma delas, Pai. Senhor, segura na mão, fortalece a fé. E eu declaro que nada vai impedir as tuas filhas de estarem aos pés de Jesus. E à medida que elas te buscarem, em espírito e em verdade, Senhor, esse processo de transformação acontecerá a cada dia, Senhor. Essa fome pela tua presença, essa fome pela tua palavra, essa fome por te conhecer, eu declaro pela fé que aumentará a cada dia para a glória do teu nome. E elas serão um instrumento de bênção na vida dos muitos, nas suas casas, nas suas famílias, no seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Dê um aplauso ao Senhor. Em nome de Jesus.